Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 350 Crânio de conjuração. Os ventos frios uivaram quando gritos agudos soaram na escuridão. Nian criou uma enorme desordem ao incitar que as suas aranhas esquisitas para que atacassem de forma imprudente no vale abaixo. Em seguida, deu rapidamente uma ordem para se retirarem. Suas aranhas esquisitas começaram a correr de volta para ele, com um enxame de aranhas hostis não muito atrás. Ele pegou um pergaminho avançado e começou a cantar uma série de sílabas enigmáticas enquanto energia mágica circundava seu corpo. Nian tinha 122 de inteligência, algo dificilmente visto entre os ladrões. Isto era graças aos humanos terem a inteligência mais alta que outras raças e uma série de itens equipados nele que aumentaram sua inteligência, como os capítulos do livro da ordem. A alta inteligência de Nian permitia que ele usasse a grande maioria dos pergaminhos e ferramentas mágicas sem nenhum problema. As hostis aranhas esquisitas estavam cada vez mais próximas. Havia centenas delas dentro de um raio de 30 metros. Neste momento, Nian terminou de cantar a última sílaba quando uma nuvem incandescente emergiu no céu e começou a chover fogo. Tudo dentro de um raio de 20 metros foi mergulhado em chamas, lembrando uma cena diretamente vinda do inferno. As aranhas esquisitas soltaram gritos miseráveis enquanto eram lambidas pelas chamas e os valores de dano subiam aos montes. Meio minuto depois, a maioria delas jazia morta no chão, com suas pernas retorcidas e barrigas para cima. Nian viu sua barra de experiência encher até 73%. Isso era impressionante, já que havia subido de nível recentemente. O incêndio finalmente acabou, revelando um cenário de devastação com cadáveres carbonizados espalhados por toda parte. Nian havia perdido 2 de suas próprias aranhas no processo. Ele acabou com as aranhas sobreviventes nas proximidades, depois começou a coletar os espólios. Nian coletou um total de 3 moedas de ouro e uma montanha de lixo. Ele manteve os drops valiosos e deixou para trás o resto para evitar inchar seu inventário. Uma certa peça do saque em particular chamou a atenção de Nian. Era uma caveira preta do tamanho de um punho. Uma gema de safira estava embutida em sua testa e chamas verdes piscavam em suas órbitas oculares. Crânio de conjuração, médio. Requisitos: 500 de inteligência. Descrição: este crânio de conjuração é um meio para invocar criaturas e espíritos mortos-vivos como servos. Ele também pode ser usado para evocar um mamute de osso, danificado. Nian não sabia a utilidade desse crânio de conjuração. Parecia ser um item especial para necromantes. Se perguntou quão valioso seria. Depois de pensar um pouco, o jogou em sua bolsa. Exceto pelo crânio de conjuração, não havia mais nada de interesse. Nian começou a purificar os cadáveres das aranhas, dissolvendo-os em partículas de luz antes de desaparecer no ar. Nian continuou caçando as aranhas esquisitas, enquanto o tempo passava lentamente. Quando chegou a hora de se desconectar, Nian havia alcançado o nível 43. Liu Gold atingiu o nível 39 e não estava longe de subir de nível novamente. Liu Gold também aprendeu uma nova habilidade, Flame Shroud, que o envolvia em chamas e causava dano de fogo a todos os inimigos em um raio de 5 metros. Embora animais de estimação se tornassem cada vez mais comuns com o passar do tempo, a maioria deles seria de baixo nível e possuiria taxas de crescimento terríveis. Liu Gold era definitivamente uma existência única entre eles. Até mesmo Nian não conseguia estimar o potencial total do Liu Gold. Nian passou os próximos 2 dias nivelando. Quando finalmente acabou com todos os seus pergaminhos, passou a utilizar Liu Gold para explodir as aranhas esquisitas com o Dragon Breath. A velocidade de nivelamento era decente para dizer o mínimo e logo alcançou o nível 47, além de obter um bom saque. Verificando as tabelas de classificação de níveis, Tang Yao ainda estava na liderança no nível 53. Bloodlust Mad Blade também era nível 53, mas ainda estava um pouco atrás. O submundo era um lugar desconhecido para Nian. Quando voltasse à superfície, sua velocidade de nivelamento certamente seria várias vezes mais rápida. Nian havia matado milhares de aranhas esquisitas sem encontrar outro item como o crânio de conjuração, confirmando sua suspeita de que era um item precioso que provavelmente não deveria ser vendida em uma barraca na rua. Recolhendo Liu Gold, Nian olhou ao longe. Ele não sabia que tipo de segredos o desfiladeiro da aranha continha. Ele passou os últimos 2 dias nivelando nos arredores, nunca o explorando mais profundamente. Nian ativou o anel rastejante e começou a escalar as paredes do penhasco. Ocasionalmente, ele encontrava uma toca de aranhas enquanto avançava, rapidamente fazendo um longo desvio. Depois de passar por um trecho estreito em um vale, Nian conseguiu distinguir algumas construções à distância. Suas luzes eram fracas na escuridão. A bola de luz que pairava ao redor de Nian pareceu sentir alguma coisa e começou a tremer de excitação. Você descobriu a tribo Arachne de Karazi. Essa tribo podia estar relacionada com a missão da Imperatriz Finas. Nian continuou rastejando e encontrou um rio de 10 metros de largura que cortava o vale. Uma camada densa de algas cobria a superfície da água e emitia um cheiro nocivo. Era provavelmente altamente tóxica. Ele então colocou o anel saltador e pulou para o outro lado, agarrando em uma parede do penhasco como uma lagartixa. Nian rastejou de volta para o chão e entrou furtivamente,
começando a caminhar em direção ao assentamento à distância. Esta aldeia parecia estar isolada do resto do mundo. Era cercada em todos os 4 lados por paredes do penhasco e um rio altamente tóxico. Era impossível alcançar a margem oposta sem um item especial como o anel saltador ou o anel de levitação. Ni Yan cruzou um trecho de árvores e encontrou um Arachne à frente. Ele lentamente se aproximou e ativou o transcendente insight. Arachne, nível 60. Vida, 3000. Não havia outros nas proximidades. Ni Yan se aproximou do Arachne por trás. O Arachne estava caçando insetos quando Ni Yan lançou um ataque furtivo com a espada de Zenard. O Arachne entrou em pânico e tentou fugir. No entanto, Ni Yan conseguiu acertar um Smothering Strike diretamente na parte de trás de sua cabeça. Ele seguiu com um backstab e eviscerate. Imediatamente, seu cadáver desmoronou diante de seus pés. Não podia permitir que Arachne escapasse ou teria alertado a aldeia de sua presença. Ni Yan ativou a pérola de disfarce. Sua aparência se transformou na do Arachne que ele acabara de matar e continuou em direção à aldeia. Encontrou muitos Arachne ao longo do caminho, caçando insetos ou criando várias ferramentas. Darude. Ni Yan ouviu um som estranho vindo de suas bocas, como se estivessem dizendo alguma coisa. No entanto, não entendia nada do que eles estavam falando. O sistema de linguagem de Conviction era maravilhoso, contendo uma variedade de diferentes idiomas com centenas de dialetos. Por exemplo, o idioma dos mortos-vivos continha 6 dialetos, cada um com diferenças sutis. Os jogadores do Império dos Mortos-Vivos se comunicavam com o idioma dos mortos-vivos. Se Ni Yan não tivesse aprendido o idioma do morto-vivo Vambia, ele não teria sido capaz de entender uma única palavra do que eles diziam. O sistema traduzia automaticamente qualquer idioma que o jogador aprendesse. Quando Ni Yan estava conversando com os jogadores na aldeia Valitin, ele estava naturalmente falando no idioma dos mortos-vivos. Se um jogador visitasse uma biblioteca para aprender a língua de outra raça, particularmente uma de uma facção oposta, custaria dezenas de milhares de moedas de ouro. Esta era uma barreira adicional para os jogadores de diferentes facções se comunicarem. Ni Yan não conhecia a língua dos Arachnes. Era simplesmente muito incomum. Ele só podia ficar em silêncio. Caso contrário, seu disfarce seria destruído. A bola de luz ainda estava flutuando ao lado de Ni Yan. Já tinha visto um Arachne Elite nas proximidades. Temia ser descoberto. Por isso, segurava um pergaminho de transferência desconhecida em sua mão, planejando se teletransportar ao primeiro sinal de problema. Ni Yan descobriu que os Arachne não podiam ver a bola de luz flutuando ao lado dele. Era uma luz fraca flutuando ao seu lado como uma fada. Ele supunha que era a alma de Bennett e se perguntava se ainda tinha alguma de suas memórias. Seria possível recuperar algumas pistas usando a poção da alma? Ni Yan entrou na aldeia. Alguns dos Arachnes estavam conversando juntos em grupos. Suas feias aparências eram bastante assustadoras na escuridão. Era uma aldeia dos horrores. Alguns dos Arachne cumprimentaram Ni Yan quando o viram. No entanto, ele não entendia o que eles estavam dizendo. Portanto, só podia fingir que não os ouvia. Ni Yan passou por muitos Arachne nas estradas lamacentas e avistou um prédio bastante grande à frente. Tinha 3 andares de altura com um lance de escadas que se conectavam ao segundo andar. Parecia um pouco velho, mas era a coisa mais perceptível que ele tinha visto até agora e suspeitava que continha algo importante. Ni Yan hesitou por um momento antes de entrar furtivamente no prédio. Cuidadosamente procurou ao redor do primeiro e segundo andar, mas não conseguiu encontrar nada. Mas quando subiu para o terceiro andar, descobriu 2 Arachne de armadura que guardavam um baú do tesouro de grau ouro negro escondido em um canto. Era feito de algum material desconhecido e estava coberto de runas e desenhos misteriosos. Os 2 Arachne pareceram ter sentido alguma coisa. Seus olhares varreram a escada, mas eles não conseguiram encontrar nada e retornaram ao seu estado ocioso. Furtivamente inspecionou os 2 Arachnes com o transcendente insight. Arachne Yuvit, Elite, nível 60. Vida 12.000. Arachne Israel, Elite, nível 60. Vida, 11.700. Ni Yan franziu a testa. Seria difícil para ele lidar de 2 elites sozinho. Além disso, não poderia fazer muito barulho ou caso o contrário, atrairia outros Arachne.